Olá! Hoje a gente mergulha num cenário de silêncio absoluto, uma imensidão branca, gelada. É aqui que uma das decisões mais profundas está prestes a acontecer. E no centro de tudo, tem uma testemunha que vai aprender a observar em vez de agir. A história toda começa com algo que não aconteceu. Pensa bem, qualquer outra nave, qualquer outra inteligência teria interferido, teria calculado as probabilidades, oferecido uma saída, tentado um resgate. Mas a TARDIS 42 fez algo radicalmente diferente. Ela simplesmente ficou parada, observando. E essa escolha de não fazer nada é o que dá o pontapé inicial para tudo. E aqui está o coração da coisa, o que foi registrado nos diários da TARDIS. Essa frase é a chave de tudo que a gente vai analisar. Afinal, o que significa salvar alguém? É sempre trazer a pessoa de volta? Ou pode significar outra coisa? É esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Então, a nossa primeira cena foca no Henrique Hermes e num companheiro bem improvável, um pinguim. Eles estão ali, caminhando juntos, lado a lado no gelo. Não tem drama, não tem correria, só um ritmo constante, sabe? Um passo depois do outro, em sintonia com o vento. E é legal perceber como o cenário aqui é quase um personagem. A Antártida não é só um lugar frio, não. Aquele branco absoluto é, na verdade, um espaço de silêncio, um vácuo do barulho da sociedade que permite que uma decisão gigantesca, monumental, finalmente possa tomar forma e ser ouvida. Essa troca de ideias é brilhante, porque mostra a diferença fundamental que a TARDIS percebe. O Henrique olha para o pinguim e fala: ele não está fugindo, e a TARDIS não só concorda, como adiciona o ponto crucial. Ele está escolhendo. Ou seja, não é uma fuga por medo ou por fracasso. É um movimento em direção a algo, uma afirmação de vontade. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo no conflito interno do Henrique. Afinal, o que ele está deixando para trás? A resposta está naquele eco distante da sociedade que ele abandonou. E essa é a grande pergunta que o Henrique se faz. Uma pergunta que ecoa muito além daquela paisagem gelada. Ela reflete uma luta bem profunda entre a necessidade de pertencer e a necessidade de ser autêntico. Por que gastar tanta energia se defendendo, se justificando, em vez de simplesmente existir? E aqui a gente vê que os motivos dele não são vagos, não, são coisas bem específicas. As máscaras sociais que a gente é forçado a usar, aquela solidão que se pode sentir no meio de uma multidão e a pressão constante para se adaptar, para se encaixar, em vez de ser verdadeiro. Com tudo isso em mente, a gente chega no clímax da história. E é muito importante entender isso. O que vem agora não é um ato de desespero, é a conclusão lógica de uma escolha feita com consciência. E esse detalhe é fundamental. A saída, o caminho de volta para o mundo que ele conhecia, estava sempre ali, disponível. A porta aberta não era um convite, era um símbolo de respeito pela liberdade dele. E o fato dele não a usar torna a decisão dele ainda mais poderosa. E aqui, o Henrique bota para fora sua verdade. O ponto principal é que a dificuldade real não era sobreviver no gelo, nem encarar o desconhecido. A luta de verdade era aquela performance diária, o esforço constante de fingir que se encaixava num lugar que simplesmente não era o seu. 3 palavras simples, mas que carregam o peso de uma vida inteira. Com a porta aberta, com a opção de voltar bem ali na sua frente, Henrique faz a sua escolha final. Ele não entrou, ele continuou caminhando. E é isso que nos leva à transformação da própria TARDIS. A nave não vê essa decisão como um fracasso ou uma perda. Pelo contrário, ela atinge um novo nível de compreensão sobre qual é o seu verdadeiro papel no universo. É como se a TARDIS aprendesse um novo protocolo. O seu propósito nem sempre é resgatar, mas às vezes é simplesmente ser testemunha. É reconhecer a coerência de uma escolha, mesmo que essa escolha leve a pessoa para longe de tudo o que é conhecido. É um ato de profundo respeito pela autonomia. Essa é a anotação final no Diário da TARDIS e também o título da nossa análise. E ela resume tudo perfeitamente. Algumas jornadas da alma não precisam de um salvador, sabe? Só precisam de alguém que veja, que reconheça e que valida a decisão que foi tomada. E assim, a gente chega na conclusão filosófica dessa jornada. Afinal, o que significa realmente partir? É sempre um sinal de fraqueza ou pode ser um sinal de uma clareza profunda?
A imagem final é de uma força incrível. O Henrique e o Pinguim, duas figuras minúsculas naquela vastidão branca. Mas essa pequenez física contrasta com a grandeza moral e espiritual deles. Eles são enormes, porque estão em total alinhamento consigo mesmos. E para fechar, ficamos com essa última anotação do Diário da Tardes. Uma reflexão que deixa a gente pensando. A partida do Henrique não foi porque ele não aguentava mais a sociedade. Foi, talvez, porque ele a entendeu tão profundamente que percebeu que o seu caminho era outro. Uma ideia que nos convida a questionar as nossas próprias partidas e permanências.